que será que veio primeiro, a matéria ou a ideia? A gente tem a impressão que a realidade é objetiva e que as coisas, óbvio que tudo que a gente vê existe enquanto matéria, mas vocês já pararam para pensar que tudo que foi criado, foi primeiro criado uma ideia e depois executado uma ação para que aquilo se manifestasse? Pois é. Eu sou Ellen Dalla e te convido a mudar a sua realidade, mudando a sua mentalidade. O que será que veio primeiro, a matéria ou a ideia? A gente tem a impressão que a realidade é objetiva e que as coisas, óbvio que tudo que a gente vê existe enquanto matéria, mas vocês já pararam para pensar que tudo que foi criado, foi primeiro criado uma ideia e depois executado uma ação para que aquilo se manifestasse? Pois é. Se o universo é mental de fato, como diz a primeira lei hermética, ou não, ninguém sabe ao certo. O que a gente sabe por meio da observação é que a natureza se manifesta em padrões, sempre em padrões. São ciclos que se repetem. Fases da lua, ciclos menstruais, nascer, crescer, morrer, dia e noite. E não cabe aqui a gente ir para a parte filosófica, porque o que a gente quer é trazer para a nossa vida prática. Então nós não vamos ficar aqui discutindo quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, porque isso é um fato independente da natureza desses padrões, se é Deus, se é uma mente coletiva, se é uma inteligência superior, isso não se sabe, mas uma coisa a gente sabe, a vida não é aleatória, não é uma coincidência, independente da explicação que a gente queira adotar para isso, e cada um vai ter a sua, a questão é, existe um projeto, uma ordem, uma sequência, um padrão na manifestação de tudo que existe. E se tudo que existe foi pensado, então a nossa realidade também é pensada em algum nível, seja ele inconsciente ou não. Antes de existir no plano da matéria, foi pensado no plano da ideia. É claro que a gente não vai ignorar que podem acontecer, sim, eventos aleatórios, mas a gente não está falando sobre a exceção, a gente está falando sobre a regra. Ou seja, a sua realidade hoje é o resultado dos padrões mentais que você alimentou. Padrões mentais que nós alimentamos consistentemente, repetimos, e à medida em que repetimos, chega uma hora que esses padrões de pensamento vão gerar um comportamento que produzirão fatos na nossa vida. Então, se nós não aprendermos a gerenciar essa história, se nós não fizermos uma boa gestão consciente para saber o que é nosso, o que não é nosso, a gente corre o risco de ser pensado e não de pensar a nossa própria vida. Porque da mesma maneira que a natureza se manifesta a partir de padrões, a sua realidade também não é uma obra do acaso. Então, se tudo se manifesta a partir de um padrão, de um plano mental, e o meu cenário de vida não me agrada, significa que os padrões que estão criando esse cenário não estão alinhados com o que eu quero, certo? Logo, eu sei que eu preciso mudar isso, mas mudar como? Para onde? A primeira coisa que você precisa fazer é saber o que mudar e como mudar. E antes de ir para o como, a gente vai se perguntar o que eu quero mudar. O que você quer mudar nesse cenário de vida que você vive? E para você responder essa pergunta, o que mudar, você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar. Então, para isso, é preciso você ter clareza, você ter uma visão sobre a realidade que você quer. Agora, não é porque você cria essa visão no plano da ideia, no plano mental, que isso vai te apontar exatamente os próximos passos. Você cria essa visão detalhada para estabelecer uma estratégia. Agora, o seu objetivo final, que é a manifestação desse cenário que você criou aí na sua cabeça, vai demandar ações. Então, prepare-se para arregaçar as mangas e trabalhar. O fato de você ter uma visão no plano da sua ideia não exime a sua responsabilidade de tomar atitudes, escolhas e agir na vida. Então, você precisa colocar esse seu projeto em ação. Projeto sem ação é somente ilusão. Desce desse lugar, criou a visão, sabe para onde quer ir, onde quer chegar, aí você já entende o que mudar. Entendendo o que mudar, o próximo passo é como eu vou fazer isso. As estratégias que a gente estabelece pelo caminho, elas vão ajudar para que a gente construa metas e objetivos que são passos menores, para que a gente realize esse propósito que vai nos levar ao sentido que é essa visão que a gente criou. A sua visão, ela te dá o sentido. As estratégias para manifestar isso na sua realidade prática é o propósito.
E os objetivos e metas são as ações que você vai executar para que essa visão que você criou se materialize e se concretize. Prepare-se para arregaçar as mangas. Não é porque está no universo mental que obrigatoriamente vai se manifestar no plano material. Arregace as mangas, tira a bunda da cadeira e se prepara para trabalhar. Movimenta o seu corpo, porque ele é o que vai gerar energia para você executar as ações. Se você não alinhar corpo, mente e o desejo da sua alma, que é o seu sonho, você dificilmente vai conseguir colocar tudo isso que você tem na mente em prática. Preparado para agir? Ok, te encontro no próximo episódio.